Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aí para mais um vídeo. No vídeo anterior eu ensinei como fazer a criação, em tempo real do arquivo de banco de dados. Nesse vídeo, no caso é esse arquivo aqui, tá? Então eu abri o Axis, mostrei como é que fica, Ele cria a tabela. Aqui eu mandei, ele criar uma tabela chamada contatos dentro do banco de dados agenda. Então ele cria o banco de dados agenda.mdb e dentro dele ele cria a tabela contatos, já colocando o campo ID, que é o campo chave da tabela, tá? Nós vamos continuar. Eu só vou fazer um negócio aqui, gente. Eu tô achando isso aqui redundante, tá vendo? Cria banco de dados e tabela. Então eu vou eliminar esta sub. Eu vou deixar aqui no load, do formulário, que é o primeiro código a ser executado quando o formulário é carregado. Então ele já vai preparar o arquivo. Na verdade ele vai preparar o endereço, do arquivo na pasta do usuário, que é aqui, ó, usuário, pasta agenda, tá? Vai criar essa pasta se ela não existir. E aí sim ele vai criar o banco de dados, na pasta com o nome agenda.mdb, com a tabela a tabela contatos, tá? Então eu mostrei alguns conceitos um pouco mais profundos em banco de dados. Acabou ficando um vídeo longo, E hoje eu vou tentar ser um pouco mais resumido com vocês, beleza? Então beleza, eu já criei a tabela contatos. Eu preciso criar campos nessa tabela, tá? Opa, pera aí, deixa eu desfazer isso aqui. Eu tenho aqui uma outra sub, tá? Que eu já tinha criado, que é essa daqui, cria campos. Gente, eu crio subs com o propósito de automatizar a tarefa, tá? Por quê? Porque veja bem, se eu for criar 3, 4, 5, 6, 10, 20 campos, eu vou ter que ficar criando esse monte de código para cada campo. Não faz sentido. Então com uma sub eu chamo o campo. Eu simplesmente vou fazer algumas determinações aqui e pronto, tá? Então é muito mais fácil. Vou arrumar algumas coisas aqui. Eu deixei ela pública, vou deixar ela privada, tá? Então privation, sub, cria campo tabela. Então aqui está dizendo, cria um campo na tabela específica Axis ou PostgreSQL. Mas eu não quero assim. Eu vou deixar só Axis. Aqui, quem assistiu o vídeo anterior, eu expliquei a diferença do by_val para o by_ref. Tá? Estou mudando aqui de propósito, tá, gente? Vou deixar um Szinho na frente, porque é uma string. E na string a gente recebe o valor. Já no controle, no controle ou no objeto, a gente está recebendo ele mesmo. Acho que eu vou deixar como DB, de database. Já vou explicar para vocês. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos pegar aqui o que for PostgreSQL, a gente vai tirar. Olha o tamanho do código do PostgreSQL. Enquanto que olha o tamanhozinho lá do código do Axis. É claro, gente, PostgreSQL é bem mais... É o que eu expliquei. Ele é bem mais rápido, bem mais aprimorado, tá? Então eu vou preparar aqui o campo, o código, Vou preparar o código para poder depois explicar para vocês. Tá, então vocês vejam que é um código pequeno, por ser somente Axis. Se eu fosse lidar com PostgreSQL aqui, o código ficaria bem maior, como vocês viram, tá?
Então vamos lá, vamos à explicação. Essa sub cria campo tabela, ela vai fazer exatamente o nome dela, ela vai criar um campo na tabela. Qual tabela? Eu vou mandar. Então tá aqui, ó, esse campo S nome tabela, ó, ele tá aqui, ó, então eu vou receber o valor dele. Ele é uma string, ou seja, vai ser o nome da tabela. Então em qual tabela eu vou criar, tá? Vou mandar. Vou mandar qual que é a conexão, tá aqui. Deixa eu ver aqui. Vou mandar o registro, tá aqui. Opa, tá aqui o registro, tá? Vou mandar. E vou mandar o campo. Só que o campo não é somente o nome do campo, é o formato do campo também, tá? Vou explicar isso para vocês. Aí o código em si é um código SQL, tá? Que significa isso aqui? Alter table. É alterar a tabela. Então altera a tabela, aí aqui vai ter o nome da tabela, adicionando o campo. Bem simples, né? Por que está dentro de um try e de um catch? Porque veja bem, eu vou deixar aqui no load do form o código que vai mandar criar os campos. Você imagina quantas vezes eu vou executar esse programa? Já pensou toda vez ele criar o mesmo campo? Não vai, ele vai falar que o campo já existe, ele vai dar erro, igual no vídeo anterior. Então por isso que está entre um try e um catch. Tenho certeza que existe um código de checagem para ver se na tabela já existe o campo tal, certo? Mas eu estou indo pelo caminho do preguiçoso, que é o caminho mais rápido, tá? Então vamos lá. Cria campo tabela. Primeira coisa que ele está me pedindo, a conexão. Então aqui, eu como, né? Eu como já tinha criado aqui a conexão chamada AD conexão, então tá aqui, ela será referenciada. O nome da tabela, qual que é o nome da tabela? Contatos. Não é a tabela que eu criei aqui, eu criei a tabela contatos e agora eu vou criar os campos dessa tabela, tá? Também vou mandar aqui o registro. Ok. E aí agora eu vou mandar o campo. Primeiro campo que nós vamos adicionar, nome. Mas é só isso? Não. Eu tenho que dizer para o banco de dados qual que é o formato desse campo. Ele é numérico? Ele é texto? Qual que é o tamanho dele? Entendeu? Então, no caso aqui, text. Entre parênteses, nós vamos colocar o tamanho. Então, vamos colocar aqui um campo grande, 100. Esse campo vai aceitar 100 caracteres, tá? Bom, beleza. Ok. O que eu tenho que tomar cuidado, gente? Eu tenho que tomar cuidado com o tamanho do meu texto. Por quê? Porque o meu texto, por exemplo, aqui, ó, essa propriedade maxLength está dizendo o seguinte, que aceita 32 mil caracteres. Então, como é que eu vou gravar 32 mil caracteres num banco de dados cuja campo está limitado a 100? Vai dar erro. Então, eu tenho que deixar igual, tá? Então, a gente já vai limitar aqui, porque a pessoa vai digitar, se passar do 100, ele para de digitar, não aceita, certo? Aqui no telefone, nós temos aqui, contando, né, com a opção do DDD, né, contando com tudo, né, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, vamos aqui também criar. Ó como agora é mais fácil, ó. Eu programo aqui uma vez só. Agora eu só mudo aqui. Então, ó, telefone. Texto também, né? 15. Por último, o e-mail. Aqui na máscara eu não preciso, né? Nem existe o campo maxLength porque já está, né? A própria máscara já delimita o tamanho, né? Já determina o tamanho do campo. Então aqui no nosso e-mail vou colocar 80. Será que é pouco? Vamos deixar... Não, vamos fazer assim. Vamos colocar 200. Porque de repente o contato tem vários e-mails, né? Então vamos deixar 200. Então e-mail.
Esse campo texto, se eu não estou enganado, ele vai até 255. Mas aí tem um outro campo chamado long text, que ele, ou memo, né, depende do banco de dados, que ele aceita aí, teoricamente, uma quantidade infinita, tá? O que nós vamos fazer agora? Vamos fechar o nosso registro. Opa, close. E a nossa conexão. Close. Aqui, gente, eu vou fazer uma mudança rapidinho aqui. Vou deixar como temporário, porque se a gente analisar bem, eles só funcionarão dentro desta sub, tá? Então vou mudar lá no outro também. Vou deixar como temporário. Essas coisinhas é bom a gente ter esse costume de fazer assim, que a gente não fica perdido depois. A gente sabe que esse temporário ele funciona somente aqui dentro. Deu um monte de erro aqui, não deu nenhum erro. Por que não deu nenhum erro? Ah, tá, eu sei por que não deu nenhum erro. É, porque ele tá pegando o que tá fora da sub. Ó, tá vendo aqui, ó, fora da sub, mas não tem problema. Vamos deixar aqui dentro da sub TMP. Isso aqui é algo que eu mudei no vídeo anterior, mas depois eu me lembrei porque que estava daquela forma. Aqui é um código, gente, que eu criei, né? Eu criei essa sub tem muitos anos. E depois que você cria, dificilmente você vai ficar lá mexendo. Tanto que eu até vi coisas que eu preciso melhorar, né? Pelo fato do meu conhecimento da época que eu criei para agora já tá diferente, né? Tem muitos anos mesmo. Eu tinha começado a mexer com o bb.net e aquele velho ditado, né, do time que tá ganhando não se mexe. Tem um lado ruim, que o lado do ruim é esse, acaba ficando aí na mesmice, sendo que poderia ser aprimorado. Pessoal, vamos testar, tá? Então vamos testar, vamos fazer assim, vou executar. Tive um erro aqui. Ele está me dizendo o seguinte, que a operação não é permitida quando o objeto está fechado. Qual objeto? O registro. Ele está dizendo que o registro está fechado. Então, se o registro está fechado, eu não tenho por que mandar fechar novamente. Não tem problema. O que a gente faz? Vamos retirar esse código, tá? É o estranho que aqui ele é aberto, tá vendo? Lembra que ele está referenciando? Então, vamos ver. Ok, não tivemos erro. Mas também não quer dizer que deu certo. O que nós vamos ter que fazer? Vamos pegar, ó. Vou fazer igual o que eu fiz ontem. Eu estou fora agora da máquina virtual, tá? Então eu vou pegar esse arquivo aqui. Vocês vejam, ó, que fora da máquina virtual eu não tenho o arquivo aqui. Então, aqui eu não tenho o Axis instalado na máquina virtual, tá, gente? Então, ó, vou arrastar ele aqui para fora da máquina virtual. Vejam que fora da máquina virtual ele já é reconhecido como um arquivo do Axis. Inclusive no vídeo anterior eu falei que eu modifico a extensão no meu sistema, porque eu não vou dar na telha assim que é um arquivo Axis, tá? Eu não vou facilitar a vida aí de nenhum curioso. Mas beleza. Então vamos ver. Opa, ID, nome, telefone, e-mail. Vamos clicar com o botão direito, modo design. O ID é a numeração automática, ok. Tá lá naquela sub para criar o banco de dados e a tabela. E aí nós temos o telefone, que é um campo de texto com 100 caracteres. O telefone não, gente, o nome, desculpa. O telefone, campo texto também, 15 caracteres. E o e-mail, campo texto também, 200 caracteres. Então, maravilha, tá funcionando. Podemos apagar este, porque com a criação da estrutura do banco de dados, vou executar aqui novamente para vocês verem, tá? Não tivemos nenhum erro. Vou apagar o arquivo e executar novamente para provar que ele é criado em tempo real. Eu não preciso ter um arquivo de banco de dados pré-existente, ó. Foi criado novamente, certo? Então, com isso, a gente subiu mais um nível no nosso programa.
nós agora podemos gravar informações de fato, tá? E aí, pessoal, como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Aqui na nossa sub de gravação, pessoal, eu vou fazer um negócio aqui. Eu vou ocultar. Não, ocultar vai dar muito trabalho depois. Eu vou deixar assim, ó, para poder facilitar a visualização, né, dessa parte do código, tá? E eu vou tentar na programação evitar código como esse aqui, por exemplo, que vai lá para frente, tá? Esse aqui eu vou fazer assim. Vou ver se não vai dar nenhum bug. Eu coloco aqui o underline e dou um enter, que aí ele me permite cortar em linhas separadas, mas pertencentes ao mesmo código, tá? Então, pessoal, eu vou tentar evitar ter aqui código que ultrapasse aqui, ó. Vou deixar isso aqui como um delimitador, beleza? Então, deixa eu ver aqui, ó. Vamos revisar o código. Tem uma dica legal aqui no Visual Studio, gente, que você segura Ctrl, aperta M de Maria ou de Orlando, por exemplo. Olha o que ele faz. Ele retrai, tá vendo? Ele fecha todas as subs, tá? Isso aqui é legal, ajuda bastante a organizar o código. Então vamos ver aqui a nossa sub de novo contato, que equivale, ó, a um clique aqui no novo contato, certo? Então beleza, não temos nada ultrapassando, a não ser o evento em si, tá? Mas esse evento ele é criado quando você dá 2 cliques em cima do controle, então até aí não tem problema. Temos aqui o duplo clique na relação de contatos, tá? DGV contatos é a relação, é essa relação aqui, tá? Que por enquanto, né? Ela, na verdade, ela não tem mais porquê a gente ter mais nada nela. Eu cliquei 2 vezes sobre o contato, ele vai editar o contato, ou seja, ele vai chamar uma sub para editar o contato, tá? Por que eu quis criar uma sub e não colocar o código direto aqui? Porque eu também vou criar a opção da tecla Enter. Então eu estou lá andando na lista, eu não tenho que clicar e tirar a mão do teclado e ir lá no mouse e clicar 2 vezes. Eu dou Enter, aí ele também vai chamar a sub de editar contato, tá? Temos aqui a sub de bloqueio da tela principal, então ok, tá tudo aí, tá visível. Temos a sub de editar contato, que é a que eu referencio aqui, né? Ó, essa daqui. Beleza, também tudo visível, né? Não tem nenhuma linha cortando. Temos a opção de fechar, fechar o programa em si, né? Temos o botão gravar. Então temos aqui as validações. Aqui é só comentário, tá, gente? Então eu não acho necessário cortar a linha só por conta disso. Então beleza, ó. Nenhum código sendo esquecido lá no fundo, tá? Dessa forma todo mundo vê. Esse aqui eu já vou deixar aqui porque eu vou voltar nele. Temos essa função SQL Inject que nós não vamos precisar dela, tá? E eu vou mostrar para vocês agora, né? Agora quando eu for fazer a edição, por que nós não vamos precisar dela. Aí lógico, eu apaguei a função, eu vou ter que trabalhar aqui. Eu vou ter erro aqui. Aonde que eu vou ter erro? Eu estava dizendo aqui em vídeos anteriores que o texto do campo nome seria igual o SQL Injection, que ele iria lá retirar, né, textos maliciosos dele mesmo. Então eu só vou apagar isso aqui, pronto. Não tem mais porquê a razão dele existir. Da mesma forma o do e-mail, tá? Agora não tem mais nenhum erro. Vamos continuar aqui, o botão cancelar, não temos nada aqui oculto. O botão fechar, que é o botão mesmo, aquela opção fechar lá de cima, é essa daqui, ó. Fechar, tá? Já o botão, ele vai servir com a tecla ESC, que eu também já ensinei em vídeos anteriores. Então temos aqui o load do form, tudo visível, certinho. Temos aqui a nossa sub que cria banco de dados, e aqui nós vamos fazer isto para ela ficar, para todos os códigos ficarem visíveis. Ok. Ok, então tá tudo visível. Não, pera aí, esse aqui eu vou deixar aqui.
Esse application.doEvents, eu já expliquei, eu vou repetir a explicação porque eu acho que é interessante, tá? Ele serve para a aplicação executar todos os eventos que estão pendentes e ela atualizar a visualização dela na tela, para ela não ficar com cara de travada, tá? É isso, ele é um comando muito útil, principalmente quando você está criando uma aplicação robotizada, automatizada, tá? Que ela vai executar tarefas sozinha, tá? Muito bom utilizar esse evento. É claro que aí eu já estou falando de uma programação mais avançada. E aqui também vou fazer aqui. Vai ficar bem curto, mas não tem problema. É melhor curto do que muito longo. Ok. Então, gente, todos os códigos estão completamente visíveis. Quem quiser pausar para copiar, eu tenho a intenção, quando o projeto estiver completamente pronto, colocar ele, hospedar ele online, tá? Para quem tiver interesse. E aí eu vou fazendo isso com os outros projetos que eu vier a desenvolver. Tá. Agora, gente, sem demora, vamos lá para o nosso banco de dados. Eu criei o banco de dados, eu criei o arquivo do banco de dados, criei a tabela contatos, criei os campos da tabela contatos. Beleza. Como é que eu coloco no meu banco de dados? Tá. Nós temos aqui, isso aqui é tudo colinha. Nós temos outras subs que eu utilizo. Uma é ConectaDB, outra é abre banco de dados e outra é abre tabela. Qual que é a diferença da ConectaDB para abre banco de dados e abre tabela? A ConectaDB, ela já faz as duas coisas. Ela já abre o banco de dados e ela já abre a tabela. Só que o ruim dela é que se eu tiver num looping, por exemplo, e eu jogar ela dentro daquele comando for, que eu já expliquei, que cria o looping, eu vou ficar fechando e abrindo o banco de dados, fechando e abrindo o banco de dados. E isso demanda tempo. Enquanto que, se eu abro o banco de dados antes do looping, dentro do looping eu ficar fechando e abrindo tabela, não tem problema, é muito mais rápido, entendeu? Então vamos deixar essa ConectaDB, por enquanto, sem mexer com ela, e vamos simplesmente para abertura de banco de dados. Eu vou recortar, que aí eu já tiro daqui, tá? É mais uma sub, não tem problema. Vamos para mais uma sub. Vou deixar ela privada. Ok. Então, conexão vou deixar como TMP, conexão. Opa, TMP, conexão. Nome do banco de dados, já com o endereço, tá? É completo. Aqui eu não vou deixar essa opção, que é uma opção que forçava repetir se desse erro, não vou deixar. E também uma opção que é para alertar o usuário se tiver algum tipo de erro, também não vou deixar. Vou ser bem objetivo aqui. Então, se eu não vou forçar, eu não vou deixar esse erro aqui. Então vamos lá. Então, se der erro, ele vai avisar que deu erro, tá? Então, o try, eu sempre vou usar o try quando eu estiver lidando com banco de dados. Sempre, tá? Isso é um costume meu, porque é algo que eu não tenho controle. E ainda mais o sistema que eu montei é em rede. Então, assim, o sistema está lá rodando e de repente alguém esbarra no cabo de rede, pum, derruba a rede. Vai dar problema no banco de dados, tá? Então, eu sempre trabalho com try. O try, ele resolve... Ele evita perder dados? Depende. Depende, ao meu ver, se for existir, se tiver de existir uma perda de dados, né, vai acontecer, independente do try, tá? O que eu não quero muitas vezes é que o meu sistema quebre, vamos dizer assim, que ele feche por conta disso. Que também não faz tanto sentido, porque... né, se o núcleo do sistema é gravar
contatos, né, no banco de dados. Então, se dá pau no banco de dados, o sistema meio que perde a sua razão de existir, se a gente for analisar, né? Daqui a pouco eu vou explicar o código para vocês. Já vou explicar aqui também, tá, gente? Só um minutinho. Então aqui vou tirar aqui a opção de sim ou não. Tá aqui. No meio, na palavra eu já estou dizendo que tem erro, né? No corpo, então não tem porquê eu também colocar aqui. Tá, deixa eu explicar o código rapidinho para vocês. Então vamos lá. Primeiro, eu estou dentro de um try, tá? Então a minha tentativa aqui é não quebrar o meu programa. Primeira coisa que ele vai fazer. Primeiro, essa subabre banco de dados, ela vai enviar, e aqui não é val, aqui é ref. Ela vai receber, tá? A conexão do banco de dados e ela vai receber o nome já com o diretório, né, do banco de dados. Então, se essa conexão, tá? Se o estado dessa conexão for igual aberto, tá? O 1 aqui significa que a conexão está aberta, então fecha essa conexão. Por que vai fechar? Porque se eu for abrir uma conexão que já está aberta, vai dar erro, tá? Então primeiro eu fecho. Aqui eu coloco os parâmetros, né, da conexão. Tá? Aqui eu estou dizendo qual que é o provedor. No vídeo anterior eu falei sobre isso, é um tema bem complexo, tá? Coloquei aqui a senha, que no caso aqui eu escrevi senha mesmo, né? Poderia ser qualquer outra coisa, entendeu? E mando abrir a conexão. O que tiver dentro aqui do cat é se der erro. Então tá aqui, ó, se der erro. Aí vai aparecer uma mensagem, o título dessa mensagem vai ser erro. Vai ser uma mensagem de erro crítico, aquela que tem a bolinha vermelha, tá? E vai colocar, ó, erro ao abrir o banco de dados. Com os dois pontos aqui. Aí ele vai pular uma linha, vai pular outra linha, vai dar aqui o nome, o diretório, o endereço, né, do banco de dados, vai pular uma linha, vai pular outra linha, vai dar aqui o código do erro, tá? Vai pular duas linhas e vai dar a descrição do erro, tá? Pulando aqui mais duas linhas, tá? Comunica ao suporte técnico, eu não vou, né? O programa é gratuito, não tem suporte técnico, então deixa eu tirar aqui, tá? Então é isso. Tomara que isso nunca aconteça aí com quem for utilizar, tá? Então como é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou chamar, né, o meu arquivo de banco de dados? Ok, vamos lá. Então, vamos aqui no load. Cadê o load? Cadê o load? Tá aqui. Ó, o meu arquivo de banco de dados, eu vou até mudar esse nome pasta agenda, gente, porque na verdade... não, desculpa. Vai continuar pasta agenda. Aqui eu defini, eu não concatenei, eu não coloquei na variável pasta agenda o nome do arquivo não. Então continua, tá? Esquece o que eu ia falar. Vou deixar o diretório e o nome do arquivo. Porque eu posso trabalhar com muitos arquivos de banco de dados, tá, gente? Posso criar vários e vários e vários, entendeu? Então eu copiei isso porque eu vou usar aqui, tá? Vou minimizar aqui e vou usar aqui, ó. Abre banco de dados. Qual a conexão? Então, a minha conexão, tá? AD conexão. E o
endereço junto com o nome do meu banco de dados. Então eu estou mandando lá para sub utilizar essa conexão. Eu poderia ter várias conexões de bancos de dados diferentes, tá? Várias. Posso trabalhar aí com várias conexões, conectando a vários bancos de dados diferentes. E também vários registros conectando a várias tabelas diferentes dentro do mesmo banco de dados, tá? Então aqui, abre o banco de dados usando essa conexão, tá? Abra esse banco de dados. Então, beleza, abri o banco de dados. Veja que eu abri antes da condicionante do if novo contato ou atualizar contato. Por que eu fiz isso? Porque independente de ser um novo contato ou uma atualização, eu quero gravar no banco de dados, então eu já deixo ele aberto. E aqui eu vou já deixar o código logo depois do if aqui para fechar este banco de dados, tá? Gente, existem duas formas basicamente da gente trabalhar com registros, tá? Eu posso trabalhar com um registro utilizando o próprio SQL, a própria linguagem SQL dentro do registro para adicionar, ou eu posso utilizar o provedor de conexão, tá? Para fazer isso, códigos específicos do provedor de conexão. Então aqui na minha abre tabela, então, vou pegar aqui. Vamos lá, vamos referenciar. Aqui eu vou receber a conexão. Aqui eu vou receber o registro. Aqui eu vou ter a minha string de SQL, que eu vou explicar. Aqui eu vou ter o método, eu também vou explicar. Não vou forçar se der erro. Não vou alertar se der erro. Não vou deixar isso como uma condicionante. Alertar eu vou, mas não vai ser uma condicionante. Na verdade eu não vou alertar não, porque pode ser que fique bem chato o programa. Vou explicar tudo, tá? Ok. Vou, em vez de gravação... Não, acho que vai ficar melhor como gravação. Eu ia mudar isso para leitura, mas aí... Desculpa, mudar para leitura. Eu ia colocar uma abreviação. Ia colocar só a letra G se fosse gravação, ou letra L se fosse leitura. Mas eu não vou fazer isso não. Vou fazer isso não, que eu acho que vai ficar mais confuso. Banco de dados já não é um assunto muito simples para algumas pessoas. Então vamos piorar, né, a complicação não. Deixar mais complicado não. Aqui eu deixei certinho, tal. Aqui eu tenho só esse aqui, olha. Vai me fazer pular a linha aqui só por causa dele. Mas tudo bem. Na verdade esse aqui também vai fazer, né? Não, vou deixar assim. Tá, então rapidamente. Se o estado do registro for igual a 1, ou seja, for igual a aberto, então fecha o registro. Eu não estou usando esse registro para abrir uma tabela, então eu tenho que zerar ele e começar de novo nele, tá? Vou setar aqui a localização do meu cursor na minha máquina cliente. É um banco de dados local, não vou me aprofundar nisso, mas vocês pesquisem, tá? É interessante. Mas só uma dica. Durante todos esses anos que eu trabalho com programação, utilizando esse banco de dados em rede, sempre foi dessa forma. Nunca tive problema, tá? Aqui eu estou dizendo o seguinte: se eu for gravar um registro, se eu estiver abrindo essa tabela para gravação, então ele vai executar esse código aqui. Se eu tiver, se não for para gravação, será leitura. Leitura, gravação. Se for para leitura, ele vai executar esse código aqui, aonde ele só vai fazer aqui, ó, read only, somente leitura, tá? Isso impacta na performance, isso impacta numa série de fatores. Então, inicialmente nós vamos utilizar a gravação porque nós estamos adicionando, tá? Estamos adicionando campos. Então abre banco de dados. Eu não vou inserir vários registros, então não tem por que eu abrir essa tabela dentro de um looping, tá? Não há essa necessidade. Então, ó, abre tabela.
conexão. Então AD conexão, vírgula, AD registro. Da onde surgiram essas coisas, gente? Vídeo anterior eu explico, ó, eles já estão aqui memorizados, tá? Então o AD conexão refere-se a uma nova conexão de banco de dados A do DB, e o AD registro refere-se a uma nova, a um novo registro do tipo A do DB, tá? Vamos continuar aqui. O SQL, o que é o SQL? É o código SQL propriamente dito. Que seria, por exemplo, se eu fosse inserir dados na própria tabela, eu iria colocar no próprio SQL, eu iria colocar esse campo aqui, ó, insert into, ia pôr o nome da tabela, que no caso é contatos, né? Contatos, e abrir aqui o nome dos campos, tá? Nome, telefone, e-mail. Aí ia setar os valores, values. Aí eu ia pegar lá dos campos, ia fechar, pronto. Ele iria inserir. Eu não quero fazer dessa forma, porque dessa forma eu seria obrigado mesmo a utilizar o SQL inject, porque essa forma aqui ela permite que o usuário mal intencionado ele detone, tá, a tabela. Eu não quero fazer dessa forma. Eu vou abrir um select, tá? Puxa, você vai puxar tudo para a memória, um select asterisco from a tabela, traz tudo para a memória. Olha, eu estou trabalhando no disco local, com um banco de dados pequeno, então não tem por que eu me preocupar com isso, tá? Então select asterisco from nome da tabela, contatos. Apenas isso. Aqui é impossível ter um SQL inject, tá? Com a opção com o método de gravação. Então ele já vai abrir essa tabela sabendo que ela vai receber, informações, para gravar, tá? Então, gente, aqui eu tenho dentro do novo aqui, eu vou ter um tipo de código. E, um detalhe, eu abri, aqui embaixo eu já quero fechar. Ponto close. Tá? Então dentro desse if aqui, eu vou ter o código para inserção. E dentro depois do else aqui, se não é inserção, no meu caso aqui é edição. Eu vou ter o código para edição, tá? Só que eu posso fazer o quê? Eu posso melhorar, otimizar esse código. De que forma, tá? Muito simples. Eu faço da seguinte forma. E aqui, isso vai me ajudar a fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó? Vai ficar melhor e mais claro se eu fizer dessa forma. Ó, aqui na edição, eu tenho como fazer da seguinte forma. Eu tenho como já determinar qual campo na minha tabela que eu vou editar. Por quê? Porque eu estou mandando ele selecionar. O here significa... Seria que fosse assim, apenas, vai. Selecione tudo da tabela contatos. Não sei o que significa here, mas é como se somente o registro que o ID será igual, tá? Igual tá aqui, ó, igual. O que está já na minha label, não sei se vocês lembram que eu criei essa label aqui, LBID. Ela vai armazenar o ID do registro. Por quê? Porque na tabela, na minha relação aqui, eu já vou ter o meu ID. Cada registro já tem o seu próprio ID. Então, na hora que eu mando editar o registro, esse campo aqui, ele recebe o número do registro que está aqui. Então, na hora de gravar, se é uma edição, ele vai selecionar somente esse
registro. Isso vai fazer o quê? Com que o código seja efetivo e também com que o código seja mais rápido. Já aqui não. Aqui eu estou usando um código assim meia boca, porque eu não estou querendo aplicar um insert na tabela, tá? Diretamente aqui no SQL. SQL, gente, é um código próprio de banco de dados, tá? Então eu estou fazendo o quê? Eu estou selecionando tudo e aqui eu vou inserir. De que forma? Dessa forma aqui, ó. Add new, ou seja, adiciona um novo, tá? E aí os campos, o field significa campo, né? O campo nome, aonde está esse campo? Lá na minha tabela que eu criei. Aqui no load, ó, eu mandei criar, ó, o campo nome, o campo telefone e o campo e-mail. Então o campo nome .value será igual o meu campo de texto, né? Então, ó, o valor do campo nome da minha tabela, tá? Será igual ao texto desse campo nome aqui, ó, tá? Desse controle. Vou fazer a mesma coisa com o telefone e com o e-mail. Nome, telefone, e-mail. Opa. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu abri um novo registro, eu atualizei os campos, agora eu tenho que mandar a tabela atualizar. E aí eu vou aproveitar, lembra que eu criei aqui essa sub aqui ID? Eu vou aproveitar para, vou até pegar ela e colocar aqui, ó. Depois que eu atualizo, eu posso pegar o ID, porque eu vou precisar colocar eu vou precisar colocar, inclusive aqui, gente, eu posso até fazer um negócio aqui. Para que eu criei essa não preciso dessa string, eu já pego direto aqui. Eu vou precisar colocar aqui, quando eu crio um novo contato, ele não tem ID ainda. Então eu gravo no banco de dados, e ele nem existe aqui nessa relação da tela principal. Então eu gravo no banco de dados, capturo o ID que foi criado lá no banco de dados com o método update, e aí eu gravo, eu adiciono ele aqui na minha tabela, através desse comando, né? A tabela em si, a grid, né? A grid contatos. Então as linhas da grid contato receberá uma nova linha, tá? Então tá aqui, ó, eu recuperei ele porque eu dei o update, certo? Já aqui eu vou fazer bem de forma semelhante, mas eu não preciso recuperar o ID. Por quê? Porque eu já tenho o ID. Ó, eu já tenho. Eu só vou atualizar o nome, o telefone. E veja que eu não precisei criar um novo, tá? Não preciso aqui criar um novo. Por quê? Porque eu já estou trazendo um existente. O here ID igual, aí aqui tem a ID. Então eu só vou atualizar, dar um update e pronto. Aqui eu fecho a tabela, aqui eu fecho o banco de dados. Acho que eu vou deixar com espaço mesmo, acho que fica melhor. Então o vídeo está bem grande, gente. Vamos concluir então. Vamos fazer testes? Então vamos lá. Então, ó, João da Silva, telefone 11, Lara, eu espero que não exista, né? E-mail teste@teste.com.br. Vou mandar gravar. Opa! Da onde apareceu esse número 1? Simples, ele adicionou do banco de dados e ele me trouxe aqui o número 1. Vou fechar o programa. Quem assistiu os vídeos anteriores vai ver que quando eu abro o programa, quando eu abria, né, o programa, vinha limpo, não tinha nada, tá? Claro que agora ainda vai vir limpo porque eu não programei o código de recuperar.
Só que eu vou mostrar para vocês que já tem algo gravado lá. Vou colocar aqui, ó, Maria de Souza. Vocês vão ver que o ID não será mais o número 1. Número 2, tá vendo? Ou seja, ele adicionou ela no banco de dados, como já tinha lá o nosso amigo João. Então ele pegou e acrescentou. Vamos ver no Axis para a gente fechar esse vídeo? Então, ó, não tem nada aqui na minha máquina real. Então estou copiando. Opa, não posso copiar, eu tenho que mover. Tenho que arrastar. Ok, vamos abrir aqui. E vamos olhar. Olha aí que legal. Então tá aqui. Temos aqui a prova de que está funcionando. Muito interessante, né? Aí eu vou poder editar. Quando eu tiver lá, né, com a minha planilha preenchida, quando eu estiver carregando, deixa eu apagar daqui. Porque por enquanto no load aqui, no load do meu formulário, o meu gravar está concluído, gente. É isso aí. No load do meu formulário, eu não criei aqui. Carrega os contatos. Eu não criei. Então ele vai carregar o quê? Ele vai mostrar. O que ele vai mostrar aqui? Ele não tem nada para mostrar. Entendeu? Mas eu vou programar isso no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Então, vou ficando por aqui nesse vídeo. E no próximo eu vou mostrar na prática como a gente carrega os dados, né, do banco de dados, alimenta a relação, né, essa relação, e o editar também funcionando, o editar contato. E aí essa label aqui ela vai aparecer, tá? Ela vai aparecer e aí vai fazer sentido coisas que eu falei aqui nesse vídeo que talvez para quem não assistiu os vídeos anteriores ou não se lembra, não fez muito sentido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? Qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Eu não vou apagar mais o arquivo, gente, porque se eu apagar o arquivo, aí realmente eu vou ficar sempre com a lista vazia, tá? Vou deixar ele aqui para no próximo vídeo eu simplesmente carregar. Um abraço para vocês, tudo de bom.